E aí, tudo bem com vocês? Estamos esperando o nosso convidado aqui, o Fabiano Ribeiro. O som dele está saindo, mas não está saindo a imagem, né? Vamos ver se agora vai. Muito obrigado a presença de todo mundo aí, o Thelma, a Patrícia, a Débora, Savassi, Nutri, o Odair, o Rafael Luiz. Fabiano chegou agora, chegou. Olha Então, isso. então beleza, vamos tocar o barco aqui. Quem sabe no meio da live aí o trem entra, mas liguem os fones aí, pessoal, e aí a gente vai fazer bastante pergunta aqui pro Fabiano, bater um papo, apesar de vocês não estarem podendo visualizá-lo aí por problemas do Instagram. Bom, vamos começar então. Vou fazer uma breve apresentação. Fabiano Ribeiro, que é formado em jornalismo, trabalhou nos principais veículos de comunicação de Ribeirão Preto, como repórter, editor, apresentador, várias rádios da cidade, Globo, Bandeirantes, a Clube, a CNN, Rádio Verdade. Trabalhou como assessor também de diversos sindicatos aqui em Ribeirão Preto. É editor jornalista da revista Meia Maratona. E também o Fabiano Ribeiro, além de jornalista, se formou no Centro Universitário Claretiano em Educação Física e possui o curso de especialização nas áreas de Gestão e Marketing Esportivo, Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo, que eu acho que foi daí que saiu a ideia da meia maratona. Boa noite, Fabiano. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Boa noite, Thiago. Obrigado aí. Estamos aí para poder responder algumas perguntas aos nossos amigos que estão interessados na meia maratona. Legal. Bom, muita gente mandou pergunta para nós, é a pergunta que mais a gente recebeu aí, mas até para eu não saber a resposta também e não ficar condicionado na live, eu já vou te fazer a pergunta, mas nós vamos responder ela só no final, que é se vai ter a meia maratona nesse ano, ou então se ela pode acontecer de forma virtual, mas vamos guardar essa pergunta lá para o final. E, bom, é um grande prazer aqui estar te recebendo. Você que é um jornalista aí capacitado, eu que vou fazer hoje o papel aí de entrevistador, né? Tô até um pouco tenso aí. O Fabiano não é tão velho, mas eu acompanho desde quando eu era menininho aí o Fabiano, principalmente nas jornadas esportivas como repórter, cobrindo o Botafogo aí. Então é um grande prazer falar com o Fabiano. E hoje se tornou um amigo aí, corredor, triatleta. E vamos falar sobre a meia maratona e também corrida de rua de forma geral. Bom, Fabiano, a minha primeira pergunta foi como que surgiu a ideia de fazer uma meia maratona aqui em Ribeirão Preto? Thiago, isso aí é um papo muito bacana. Eu sempre, né, gostei de praticar corrida de rua. Sou da época, sou velho, tenho 50 anos, não sou novo nem velho, estou na meia idade, né? Mas eu participava de corridas de rua numa época em que poucas pessoas praticavam, né? Uma vez eu conversava com o Betão Sangerotti, que é o Betão lá, o narrador, contando um pouco dessa história. Eu participava daquelas provas em que não tinha nem chip, você pegava pulseirinha, aí você chegava, tinha que colocar o numeral no espeto, e isso me ajudou até a pagar a faculdade, né? Então eu sempre tive uma paixão, porque eu corria pela faculdade, né? Corria por algumas empresas, não ganhava muita coisa, mas ajudava a pagar um pouquinho da faculdade. Foi muito bacana isso. Eu sempre gostei de corrida, e teve uma época que começou, há uns 10, 15 anos, começaram as corridas a começar a bombar, né, no Brasil de uma maneira geral. Eram poucas as provas e elas, de uma hora para outra, começaram a ser quase que semanal, até em cidades como Ribeirão Preto. Em São Paulo, continuam semanalmente, né? E aí, Uhum. Thiago, nesse meio tempo, eu fui fazer uma pós em gestão e marketing esportivo. E eu comecei a fazer um trabalho de conclusão de curso, obtendo informações sobre corridas de rua, números e tal, e fui pegando, colocando no papel e fiz mais ou menos um projeto para uma corrida. Eu falei, pô, vou colocar isso na prática, né? Pô, é uma maneira, né? Tudo bonitinho, tudo Uhum. certinho, né? Não vai dar errado, não. Aí, rapaz, eu chamei o Eduardo Ferrari, que é diretor do Jornal Tribuna, meu amigo Eduardo, né? Jornalista, empreendedor, e falei, Edu, vamos fazer uma corrida de rua em Ribeirão Preto, tem poucas da cidade, aliás, tinha acho que a corrida do Palinha, uma outra corrida que era de Ribeirão especificamente. Tinha algumas provas que vinham para cá, Série Delta, Track Field,
mas eram poucas corridas. Caixa. Caixa era uma corrida tradicional. Só que eu queria sair da. Não estava ser mais uma corrida de 5, 10, tinha que ser algo novo. E o projeto era esse, fazer uma prova de 21 quilômetros. O projeto foi desenhado, ele está desenhado desde aquela época, viu, Thiago? E aí nós nos metemos para fazer os 21 quilômetros. 2011, vamos fazer, fomos atrás de patrocinadores, conseguimos, né, alguns apoiadores e fizemos a primeira prova. Mas ela surgiu de um projeto de trabalho de conclusão de curso e de duas, assim, o Eduardo foi um cara que me incentivou muito, e eu com muita vontade, queria fazer algo novo, tinha corrido algumas provas bacanas fora de Ribeirão Preto, e eu falei assim, pô, por que a gente não leva isso para Ribeirão? Por que não leva isso para Ribeirão, né? Umas coisinhas, uns detalhes que eu acho que acrescentam na prova, vários detalhes. E eu comecei a pegar, eu corria mensalmente em São Paulo, provas bacanas, e queria implementar isso em Ribeirão Preto. Daí fizemos a primeira prova em 2011, né? Foi uma prova de 21 e uma prova de 6 quilômetros. Foi a primeira prova, me lembro bem detalhes dessa primeira prova, foi marcante na minha vida, viu, Thiago? Isso já vai, né, 10 anos, 2011. Bom, que dentre vários fatores, então nós só temos uma meia maratona em Ribeirão, que é a única meia maratona aqui da cidade, graças à faculdade, né? Graças a um trabalho de curso, conclusão de curso. Não, a faculdade me deu uma base boa. Na prática, tudo muda, né? Você tem um projeto, mas ela te dá uma noção. E o detalhe, nessa época, se você pode pesquisar, não tinha meia maratona em Campinas, não tinha meia maratona em lugar nenhum. Nós somos a primeira meia maratona do interior do estado. Tinha em Praia Grande, no litoral paulista, que é a meia maratona da Tribuna de Santos, do Jornal Tribuna. Mas ninguém se atrevia a fazer. Ninguém arriscava, porque é uma prova muito cara, né? Então o pessoal assim, ó, fazer uma 21 e fazer 5 e 10, hoje analisando como organizador, para que eu vou, né, me estressar com os 21? E nós apostamos. Eu acho que foi uma boa aposta, viu? Eu tenho orgulho de ter dado esse impulso nessa prova de 21 km em Ribeirão Preto, com todos os problemas que a gente sabe. Problemas não, com todas as adversidades que nós encontramos desde o início. A gente vai encontrando uma coisa ou outra, mas nada que nos desanime não, viu, Thiago? Legal. Eu até fui fazer uma pesquisa rápida, eu não participei da primeira edição, eu estava tentando lembrar o porquê, eu já corria na época, mas eu acho que estava longe de conseguir fazer 21, e aí eu acho que os 6K não me apeteceram, ou eu não lembro o porquê que eu não participei. Mas a data dessa primeira meia maratona, achei aqui uma matéria, foi 25 de setembro de 2011. E aí, como eu não participei dela, eu queria que você falasse, principalmente para quem está começando agora ou corre recentemente, para dar até me fugiu a palavra, assim, dar uma inveja de qual era o percurso dessa prova, porque hoje a gente está limitado a alguns percursos que nós vamos falar mais no decorrer da live, mas se você puder falar como que era o percurso dessa primeira meia maratona aí, eu sei qual que é, apesar de não ter participado. Só um detalhe, eu quero muito, assim, não posso deixar de deixar um abraço. Essa primeira prova, Thiago, ela não foi tão profissional como ela é hoje. Hoje nós somos, né, nós profissionalizamos tudo. É uma necessidade. Nessa foi muito no voluntário e na amizade. Tem alguns amigos, meus amigos pessoais, o Marco Antônio Querubim, que é advogado, e o Luciano Basso, que trabalha com empreendimento, né? Luciano, eles me ajudaram. Tem uma noção, há 10 minutos para largar a prova, nós estávamos correndo com um cavalete fechando rua, cara. Foi um negócio assim, estressante, carro parando onde não podia parar. E a gente não tinha muito que exigir, porque a maioria era voluntário. E os staffs não eram tão profissionais como eram hoje. Então, esse foi um aprendizado. Passamos a noite, madrugada, montando o percurso, montando a arena. A largada e chegada foi ali naquela praça, na DIR, em frente ao Novo Mercado. A prova, ela passava ela fazia... Eu vou ver se eu consigo lembrar certinho, viu, Thiago? Mas ela fazia sentido NIP, depois voltava, me falha a memória, aí descia a rua do shopping, ali atrás do shopping, né? Virava à esquerda ganhando a Independência. Na Independência ia até a 9 de julho.
da 9 de julho, ia até ali o buffet Renato Aguiar, né? Fazia aquele contorno, subia de Ederiksen, virava a Vargas, caía na Fiuza, até a rua que é atrás do shopping, até chegar à Praça Nadir. 2 voltas. Detalhe, era muita subida, meu amigo. E aí, mas foi a primeira prova de 21 quilômetros. Esse foi o percurso, assim, de maneira geral. Mas para você ter uma ideia, a gente não consegue fazer esse percurso novamente, fechar essas ruas. Ó, eu falei Vargas, Independência, 9 de julho, dia de Eriksen, né? As pessoas reclamavam, você tem que fazer um 21 inteiro, tal. Já, assim, primeira vez as pessoas vieram com... Eu esperava, assim, um pouco mais na época, né? Elogio, não é elogio, mas assim, pô, que legal que teve, né? Na verdade, foi uma somatória muito de reclamação de 2 voltas, as ruas, tal. Você tem que fazer no local plano, aí cada um desenhava um percurso, mas a primeira prova foi desse jeito, cara, mas foi muito legal. Tem um detalhe nessa prova também, Thiago, que nós contratamos o pessoal da cronometragem, falhou a cronometragem, rapaz. Foi um transtorno lá depois para a gente poder fazer a premiação por categoria. Nossa, saí lá muito tenso, viu, Thiago? Mas a prova foi essa, foi bacana. Não tão boa quanto a segunda. Beleza. Então, vamos falar da segunda agora. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos conversando com o Fabiano Ribeiro, que é um dos organizadores e idealizadores da meia maratona aqui de Ribeirão Preto. Por problemas do Instagram, a imagem dele não está aparecendo, nós já tentamos várias vezes, mas o áudio tá normal e a gente está fazendo esse bate-papo aí. Espero que vocês compreendam. Fiquem aí, apesar da tela estar preta, o Fabiano está respondendo tudo. Aí a gente chega na segunda edição, aí foi a segunda edição e foi minha primeira meia maratona. Minha primeira meia maratona da vida foi dia 1º de julho de 2012, que foi aqui em Ribeirão Preto, e foi a segunda meia maratona aqui da cidade. Aí já com outro local, né? Eu acho que o Fabiano, como ele acabou de falar aí, vieram críticas, e aí para mim foi eu não tinha tanta noção de percurso, né? Mas para mim, só de falar já até arrepiei aqui, que é um percurso que infelizmente também nunca mais nós vamos conseguir. Era um percurso Vamos difícil. Sim, Thiago. Vamos sim. Será? Vamos. Bom, eu vou falar só o local, depois eu vou falar se o Fabiano não lembrar. E esse eu lembro bem de cabeça porque foi meu primeiro. Essa segunda meia maratona, ela tinha largado e chegado no Parque Maurílio Biagi. Antes da gente falar do percurso, por que aí teve essa mudança já, que foi a primeira grande mudança da meia maratona aqui em Ribeirão? Primeiro, só para marcar registrar, já que falando da história da meia maratona, o grande vencedor da primeira maratona foi o Ivanei Xavier, que hoje não mora mais em Ribeirão Preto. Ivanei, que era o cara que vencia muitas track field. O Paulinho, esposo da Maria Zeferina, o Paulinho de Sertãozinho, pegou em segundo lugar. O Rodrigo Torres, grande corredor, em terceiro. O José Pires Júnior em quarto. E o Marcos Donizete da Silva. Acho que o Marcos Donizete é o Palinha. Eu não sei, mas acho que é. No feminino, quem ganhou foi a Lucilene Xavier, a primeira meia maratona. Então, assim, a segundo lugar foi a Marilda de Freitas Alves, a Regina Guimarães em terceiro, a Adriana Scarandi, que é corredora de ultramaratona, em quarto, e a Ana Maria Duarte em quinto. Só para registrar os vencedores aqui, a baixinha Lucilene em primeiro e o Ivanei ganharam a meia maratona. Aí, nós fomos ao Parque Maurílio Biagi. Nós mudamos a data, jogamos para julho. Setembro era muito quente, Thiago. E também teve o lance da gente jogar no calendário do aniversário da cidade. Surgiu essa proposta. Por que não faz o aniversário da cidade no aniversário da CI? Nós mudamos, porque os apoios nos favoreceram essa mudança. E o Parque Maurílio Biagi estava reformado. E lá é um local que o Rafa está falando que o Marcos Tadeu, é verdade. Mas é Marcos Donizete da Silva, eu não lembro quem é não, viu, Rafa? Valeu. Aí, cara, nós fomos porque lá era um local bonito, local fechado, dava para trabalhar com tranquilidade, tinha muita estrutura. Nós resolvemos fazer do Parque Maurílio Biagi. E aí nós compramos, né? Sim, compramos. Nós entramos de cabeça. Nós começamos a profissionalizar mais os staffs, né? Em tudo.
E o percurso, se você quiser falar, foi um percurso maravilhoso, uma volta de 21 quilômetros, inesquecível. Eu tenho amigo que fala, cara, essa corrida foi sensacional, e eu acredito que tenha sido. Só que quem correu não percebe, não imagina o tanto que nós tivemos de estresse para fechar todos esses 21 quilômetros. Os caras correndo, e nós tá 500 metros na frente fechando o percurso, mesmo com o staff. Porque aí as pessoas não respeitam os staff. Faltou educação para as pessoas. Os motoristas querendo entrar nas avenidas. Porque nós fechamos a cidade inteira, cara. Nós fechamos desde a entrada rodoviária até lá em cima. Essa foi a grande dificuldade. Mas o corredor, o cara que estava lá, assim, o pessoal que estava na frente, na corrida, não sentiu tanto porque nós fechamos mesmo, né? Nós fomos fechando, só que a hora que terminou a prova, Thiago, parecia que eu tinha entrado numa luta de UFC e levado uma pancada dos caras bitelos lá, porque, pô, foi muito estressante, cara. Eu não tinha forças para falar. Para comemorar o evento, foi um evento lindo, cara, assim, a corrida foi linda, maravilhosa, mas foi muito desgastante. As pessoas, às vezes, criticam a prefeitura, criticam o pessoal da Transep. Nesse ano, cara, se não fosse a Transep, aliás, todos os anos, viu? Se o pessoal da Transep não se esforçasse, sabe? Porque, assim, a realidade é que nós não temos tantos agentes de trânsito. Nós temos 40 agentes de trânsito, tem a ciclofaixa, que pega um tanto, tem o pessoal com as suas alfazeres e sobra um pouco. E assim, férias, tal, 40 no total, não é 40 trabalhando todo mês. E aqui não é defender, não, é só uma constatação do pessoal da Transep, uma gratidão para eles. Cara que não tinha que ficar fechando o trânsito, estava lá fechando o trânsito, ajudando. Vestiram a camisa, Thiago. Isso, assim, eu fico um pouco chateado quando as pessoas começam a xingar, assim, por conta, os caras não querem nada. Não é que não querem, eles não têm condições, viu, Thiago? A realidade é essa. E às vezes falta um pouco de compreensão. Se você se colocar no lugar da outra pessoa, porque, assim, tem várias questões ali, segurança, vida, é uma prova longa, não é uma provinha de meia hora, uma hora, é uma prova que demora 4, 5 horas. O vencedor chega em 1 hora. Mas o que termina a prova são 5 horas de prova, então são mais ou menos 5 horas de trânsito parcialmente fechado. E assim, eu sou muito grato ao pessoal da Transep em relação a isso. O pessoal que correu não sentiu, grato a uma somatória de esforço, mas foi muito legal. Fala o percurso aí, Thiago, você lembra de cabeça? Bom, vamos ver, você me corrige aí depois se eu esquecer alguma rua principal aí. Pessoal, prestem atenção, principalmente quem é aqui de Ribeirão Preto, vão tentando fazer esse percurso na cabeça para vocês verem como que foi legal esse percurso. Saiu lá do Parque Maurílio Biagi, lá perto da Câmara Municipal, né? Aí saiu do parque, fez o balão ali da Mincalil e foi sentido a Via Norte. Caiu na Via Norte até a Avenida Tomás Alberto Ottli. Aí começou uma subida. Subiu a Avenida Tomás Alberto Ottli, caiu na Mogiana. Da Mogiana, caiu na Maurílio Biagi, não, desculpa. Tomás Alberto Ottli, Thiago. Tomás Alberto Ottli virou à direita na Costa e Silva. Fez na Costa e Silva. Para pegar a Mogiana. Fez um tipo de um Z, né? Assim, se você pegar, fez uma volta para não... seguir a Tomás Alberto Ottli era uma opção, mas nós tivemos que cortar a Mogiana também. Isso, aí já depois da Mogiana entramos na... Oh, meu Deus, sumiu o nome aqui da avenida ali que tem os bombeiros. Ali Meira Júnior. Não, mas passamos pela Pascoal Inec, aí depois Meira Júnior, são duas avenidas. Meira Júnior, aí passou pelo pontilhão, o primeiro pontilhão da Meira Júnior, por baixo do pontilhão, dentro do pontilhão, na verdade, que a 13 de maio passa em cima. Aí, descida, que tem a Sete Capela do lado direito, ali aquela descidona, ali já é Independência, né? E aí a parte mais legal que, poxa, hoje é impensável às vezes, né? Passamos em cima do pontilhão da Independência, que a Francisco Junqueira passa embaixo. E aí, a partir daí, foi uma bela de uma subida, cortando a 9 de julho, chegando até quase na Fiuza, né? Cortou a 9 de julho, subiu, passou subidão até a Fiuza
e desceu, se eu não me engano, uma rua antes de chegar na Fiuza, paralela à Fiuza, desceu e encontrou na Fiuza lá embaixo, caímos na Caramuru, e na Caramuru depois até o Parque Maurílio Biagi. Acho que foi, a grosso modo, isso daí. Depois pegou a Meira Júnior, né? Aí passa lá no Meira Júnior. Túnel a céu aberto. Isso, aí descemos a Independência, né? Aquela descidona que tem a Sete Capelas do lado direito. Aí a parte mais legal para mim, que passou por cima do viaduto que passa sobre a Francisco Junqueira. E aí depois só subida, a Independência até a 9 de Julho, cortou a 9 de Julho, continuou subindo até uma rua paralela à Fiuza, desceu essa rua paralela à Fiuza, chegou no balão lá da Caramuru e aí foi até o Parque Maurílio Biagi novamente. Sabe o que me complicou nessa prova, além do fechamento e todo? Teve um cara, o padre de Taquaritinga, que resolveu fazer os 21 quilômetros de costas, correndo de costas. A prova que era para terminar em 4 horas, terminou em quase 7. E aí os caras, Fabiano, não dá, né? A gente fecha tudo 7 horas. Aí eu tive que concordar com eles. O cara fez a prova de costas. Bom, essa foi a segunda edição, né? E aí na terceira edição... O vencedor, viu, Thiago, foi o Anoé, grande Anoé, né? Corredores de ponta aqui da nossa região. O Lucas, lá de Guariba, né? Lucas Ferreira, Luquinha, ficou em segundo. O Ivanei ficou em terceiro. Olha que disputa boa. O Edivaldo Oliveira em quarto e João Duarte em quinto. Entre as meninas, a Tatiana Rodrigues foi a primeira, a Joelma de Jesus em segundo, a Lucilene em terceiro, a Yara Carina Vicente em quarto e a Adriana Escarante em quinto. Então, foram, né, os vencedores. Nós tivemos prova de 21, 10 e 5 nessa prova da segunda meia maratona. Foi lá na Maurílio Biagi, no Parque Maurílio Biagi, foi a única prova que nós conseguimos fazer lá, onde a gente vai voltar a fazer, pode ter certeza. Aí, a partir da segunda edição, já começamos a ter 3 provas dentro da meia maratona, né? Os 21, os 5 e os 10, que aí até hoje são essas distâncias, né? Eu, particularmente, sou contrário a isso, viu? Acho que a prova é aos 21 quilômetros, tem que ter uma prova intermediária, 7, 7,5, 8, sei lá, uma prova para as pessoas que não correm 21. Tem que valorizar os 21 e tentar incentivar as pessoas a fazerem os 21. Mas aí é uma pesquisa que a gente faz com os corredores, né, conversa com a maioria e tal, e eles pedem 5 e 10. Hoje, Thiago, no começo não. No começo era um pouco, né, era menos corredor dos 21 e mais dos 10 e nos 5. Hoje, a gente abre inscrição mais da metade, 60, não vou te falar o preciso aqui, mas o grande número vai para os 21, que era um dos nossos objetivos que foi alcançado. Aí a terceira foi para Via Norte. A terceira prova foi na Via Norte. Aí nós fomos foi para Via Norte, acho que ficou ali por volta de uns 4 anos, mais ou menos, né? A terceira, a quarta, a quinta. Aliás, lá no shopping, lá no Ribeirão Shopping, agora você me pegou muito, né? Mas no shopping, acredito que tenha sido o segundo ano consecutivo que nós fazemos lá no Ribeirão Shopping, né? Foi isso. Então, eu também estou com isso na cabeça, foram 2 lá. Ficamos até a 7ª na Via Norte. Isso. E aí, aliás, Thiago, duas vezes, é isso mesmo, 2 vezes lá no Ribeirão Shopping, que eu vou alterando o percurso, vou mudando os percursos, vou sempre tentando melhorar o percurso para aliviar, né, cara? Uhum. Mas é isso mesmo. Eu vou dar uma busca aí, depois alguém puder me ajudar. Eu tenho dúvidas, viu, cara? Aonde foi É isso mesmo, porque a 6ª meia maratona, Thiago, foi na Via Norte. A 7ª e a 8ª e a 9ª, acho que são 3 meia maratonas depois seguidas no Ribeirão Shopping. Eu tenho dúvida só com a 7ª aqui, porque... Foram 3, porque teve uma que eu não fui e já corri 2 lá no shopping. A primeira lá do shopping eu não fui, que eu estava viajando, e depois já tiveram 2.
É isso mesmo, porque a 7ª, 8ª e a 9ª foram no Ribeirão Shopping já. A Sim, partir daí já foi íamos pro Ribeirão Shopping. Correto. Bom, aí dentre as provas da Via Norte, eu tenho uma história muito legal com as meias maratonas aqui de Ribeirão, como eu falei no começo da live. A minha primeira meia maratona foi aqui em Ribeirão, foi na 2ª edição, e aí na 5ª edição eu tive uma grata surpresa, uma grata que eu nem acreditava. Na época eu não corria, não corro bem hoje, mas hoje já estou um pouquinho melhor, na época eu não corria tão bem. Eu estava treinando para a minha primeira maratona e usei a meia maratona, a prova dos 10K, para fazer uns 10K rápido. Porque era lá na Via Norte, era um percurso muito criticado também por muita gente, que não é um percurso bonito, eram 2 voltas, mas era um percurso excelente para tempo. E eu usei lá para fazer na 5ª meia maratona, eu fiz 10K lá, e fiz um tempo bom para a época, mas eu nem imaginava. Lembrando, tinha premiação por categoria. E olha só, eu ganhei meu primeiro troféu de categoria lá na meia maratona, mas eu fiz a prova dos 10K, eu fiquei em 2º lugar. Só que eu nem imaginava, eu fui embora. E a minha primeira vez que eu poderia subir num pódio, eu não estava lá. Depois que eu vinha saber, o Fabiano me avisou, falou, você ganhou, você foi em 2º lugar, você foi embora. Então meu primeiro troféu, meu primeiro pódio foi na 5ª edição da meia maratona de Ribeirão Preto, no percurso de 10 quilômetros, que era um percurso muito rápido. Na verdade tinha um pouquinho mais de 10,4 ou 10,8, alguma coisa assim, né, Fabiano? 10,5, quase 10,600, porque as 2 voltas dão 21,100, entendeu? Então não era 10, era um pouco mais que 10. Estou vendo aqui, só para mandar um beijo para a Jéssica, minha filha que entrou aqui, e o Ademir, que entrou aqui, o Ademir Barreto. Estou vendo o pessoal, Rosa Cris, a Rosinha. O Ademir, ele está falando que ele foi... O Ademir é um dos amigos que trabalhou na prova como voluntário. Ele já chegou a sinalizar a rua, e em algumas provas ele foi como sinalizador com guia de moto na frente dos corredores. Uhum. Batedor, tá dizendo aqui o Ademir. Então o pessoal tá sempre nos apoiando também, viu, Thiago? É legal isso. Mas que legal. Essas pessoas que fazem a prova acontecer também, né? Teve um detalhe também em uma prova, não é um assunto delicado, mas eu não fujo da raia e vou falar, cara. Em uma das provas da minha maratona, você estava correndo perto de um professor da USP, né? Professor da FEA da USP, que infelizmente ao concluir a prova ele teve um mal súbito e perdeu a vida na prova. Cara, talvez seja a única coisa que, assim, você fala, pô, se você não, uma coisa que você não faria mais a prova, é esse fato aí, Thiago, uma coisa que eu carrego, não que eu tenha culpa da história, mas eu fiquei muito chateado quando tivesse perdido alguém da minha família, porque eu vi, o detalhe as pessoas têm que entender que todos os procedimentos, tudo que foi pedido pelas autoridades, qual autoridade fosse, estava sendo cumprido. Número a mais de UTIs, número a mais nós temos um médico na prova, coisa que pouca gente tem, UTIs, postos de hidratação, enfim, tudo que era seguro para atleta. Que foi uma fatalidade, o termo é fatalidade, aconteceu uma fatalidade. Eu me lembro, Thiago, disso aí, que você correu com ele boa parte da prova ao lado, que tem algumas fotos da prova que você aparece lá do professor. Eu falo isso porque as pessoas dizem, você não é... O Thiago até poderia perguntar depois lá na frente, mas a única coisa assim, que me deixa chateado, não porque a gente provocou a morte do professor, mas porque é uma coisa que marca pra gente de uma maneira assim, marcante, cara, é um negócio chato. Eu fico muito triste, fiquei muito triste, ainda sou triste por ter acontecido esse fato em nossa corrida. Mas só para contextualizar aí para quem não sabe, se eu não me engano foi no 4º ano da prova, e esse professor eu não conhecia. Eu vim depois, a gente veio saber que uns dias antes teve uma prova da USP aqui em Ribeirão, ele até ganhou na categoria de professor, o cara muito bem preparado. Aqui eu não tenho procuração, apesar de ser advogado, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas só contando meu relato, que isso ficou marcado para mim também. E
a gente estava correndo muito próximo, às vezes eu passava ele, ele me passava, aquele negócio da gente, sem se conhecer, disputando dentro da prova, né? E ele parecia muito bem preparado. E aí, no finalzinho, ele até chegou na minha frente, coisa de 200 metros. E aí, na hora que eu cheguei, eu não sabia quem era, eu vi uma pessoa sendo já prontamente atendida, logo depois da linha da chegada. É o lugar que mais tem assistência da prova, né? Se fosse lá no meio da prova, poderia ter tido algum tipo de negligência. Mas ali as ambulâncias, o médico responsável pela prova já estava ali prestando todo o atendimento. E depois a gente veio a saber aí que esse corredor veio a falecer. E depois, vendo fotos, eu vim a saber que era uma pessoa que estava ali do meu lado, correndo lado a lado várias vezes da prova, praticamente os 21. Mas assim, não sou médico, mas o que eu pude ver naquele momento que eu cheguei de entusiasmo, que eu completei os 21, que estava sendo feito total. Tudo que poderia ser feito ali estava sendo feito por uma pessoa que tinha acabado de completar a prova e estava passando mal, né? Teve um mal súbito, alguma coisa do tipo. Realmente É foi o uma coisa que professor, entristeceu aí todo mundo, né? é o professor Maurício Jorge Pinto, né? Ele tinha 29 anos na ocasião, Thiago, e o detalhe é que ele fazia 5 quilômetros para menos de 20, 18, 18 e 30. Então não era um cara inexperiente. E depois todos os laudos, né? Porque aí teve toda uma investigação. E ele teve, né? Tinha um problema congênito, ele poderia sofrer isso. Algumas pessoas até atribuem ao calor, mas não foi o calor, não foi isso, foi a fatalidade mesmo. Foi uma somatória de fatores que aconteceu. Mas, enfim, aconteceu, é, foi uma fatalidade, mas eu registro isso. Tudo. Tiago, porque imagina só, cara, você é advogado. Se tivesse algo fora da legalidade ou algo fora do exigido, a prova teria acabado ali e eu talvez estaria preso, alguma coisa assim, né? Não, com A gente tem que certeza. pagar pelo... Mas assim, não foi nada disso, foi uma fatalidade. São histórias da prova que a gente às vezes comenta e eu queria comentar com você, porque só um para não fugir do assunto e outro que eu me lembro que você correu, mesmo sem conhecer, ao lado do Maurício, que esteve lá. Bom, aí fizemos, É, né? Aí depois da Via Norte, nós fomos lá para o Ribeirão Shopping, novamente para o alto da cidade. E aí, Thiago, teve um detalhe: as pessoas reclamavam, porque no Ribeirão Shopping, na Via Norte, era um local diferente, mas era um local que dava para fazer um percurso rápido, para quem quisesse correr. Mas a gente quer um local, por que você não faz no alto da cidade, né? Então vamos fazer para o alto da cidade. Fomos para o alto da cidade. E começamos a desenhar um projeto lá, que está sendo desenhado ainda. Você pode ver que ano a ano a prova vem ganhando um pouco mais de espaço pelo lado da Vargas, e a tendência é ampliar, essas obras da mobilidade urbana em Ribeirão Preto, pode ser que isso nos ajude muito, né, porque podemos desviar caminho e pegar partes interessantes da cidade, mostrar esse lado de Ribeirão Preto, que é um lado bonito, para ser uma prova bem atrativa. Esse é o nosso objetivo a cada ano, é tornar a prova um pouco mais atrativa, Thiago. bom, entrando já nessa parte final da nossa live, até porque eu acho que nós já estamos com uns 45 minutos, e a gente vai estar chegando na hora de eu fazer a pergunta se vai ter a prova esse ano, até para saber se ela for ocorrer, se você ainda acha que vai ser possível, se já teria um percurso também, até puxando essa última resposta sua, que vocês estão sempre em constante conversa com a prefeitura, com os órgãos de fiscalização para buscar um melhor trajeto, né? A prova de 2020, você acha que vai dar para acontecer? E se ela acontecer, ela já existe um percurso autorizado? Ô, Thiago, assim, vamos lá, nós começamos a trabalhar o ano, nós começamos a trabalhar essa prova com antecedência. A prova, ela já viria a ser internacional, com a presença de atletas de alto rendimento mundo afora. Esse trabalho seria feito pela Federação Paulista de Atletismo de selecionar esses atletas pelo ranqueamento. É uma prova que, para quem faz os 21 e seria uma prova, será uma prova com a aferição dos 21 quilômetros da Federação Paulista de Atletismo. Exatos, né? O percurso,
nós tínhamos, assim, a princípio, igual o ano passado, mas, de acordo com as obras das mobilidades, chegar até a 9 de julho, do Ribeirão Shopping até 9 de julho, ou ali alguma coisa nesse sentido. Ela seria ampliada. O projeto está na Transerp. Nós temos, assim, com a certeza, a prova ser pelo menos igual ao ano passado. Eu tenho, assim, não vou dizer certeza, mas assim, muita confiança que ela vai ganhar um pouco mais de espaço para a gente tirar aquela parte ali da Tom Jobim, ali atrás do Jardim Botânico. E outro detalhe também é que está na prefeitura um projeto que a Fiusa, ela chega até lá em Bonfim Paulista, pela Tulha, ali no restaurante da Tulha. Não sei se o pessoal já conhece aí, quem pedala conhece bem ali. Então a prova poderia pegar um pouco mais da Fiusa até quase chegar em Bonfim Paulista, num retão. E não é a subida nem descida, é um retão, ela é muito bacana. Então, assim, e isso é para ser feito agora. Não sei como é que está a situação da desapropriação dessa área, e são 200 metros que a prefeitura rapidamente ela pavimenta. Então, essas são as possíveis mudanças da prova. São mudanças legais, bacanas. Você pega a prova internacional, a aferição da Federação Paulista, percurso alterado, tirando um pouco daquele zigue-zague, que eu sei que as pessoas não gostam, nós vamos tirar um pouco daquele zigue-zague. Está tudo desenhado e tudo. A nossa prova está marcada para o dia 27 de agosto. Nós não abrimos inscrição, Thiago, porque é uma decisão minha e do Eduardo. Se a pessoa fazer a inscrição agora e depois a prova, por motivos óbvios, né, muito bem está vivendo esse problema de incertezas, porque hoje, se a prova fosse final de semana que vem, ela teria cancelado. A gente não sabe o que vai ser daqui um mês que vem, daqui outro mês. Não temos certeza nenhuma. Então, o que a gente precisa? A gente está conversando com outra coisa também. Tem o lance dos patrocinadores. Não é que esse pessoal que nos apoia todo ano, todos os empresários sofreram de alguma maneira, entendeu? Então, assim, a prova está desenhada, ela está sendo estudada, há o aval positivo da prefeitura, da Transerp, há o aval de todo mundo. Nós só temos com o problema do coronavírus, cara. Agora, se eu chegar aqui 15 dias da prova, não tem como fazer. Aí, algumas sugestões que eu vejo. Faz a prova em outra data. Pode ser, por que não? Faz a prova virtual. Eu acho que assim, as provas virtuais são muito bacanas, mas o que a gente pede para a meia maratona, acho que ela tem que ser presencial, né? Não sei, pode ser uma prova virtual, talvez. Mas assim, a nossa ideia é fazer a prova realmente. Se a gente conseguir liberar, não tem certeza, por isso que a gente não abriu inscrição. E faz, mas depois a gente vê o que dá. Não, isso não é legal você abrir inscrição e depois ver o que dá. Até porque tem treinamento. A minha vontade mesmo, Thiago, era jogar para o comecinho do ano de 2021 e já fazer uma meia maratona e uma maratona de uma vez inteira, cara. A vontade Você já antecipou minha outra pergunta. Depois eu vou voltar da meia maratona, da data ainda, mas então tinha recebido outras perguntas nesse sentido também. Você tem na cabeça, vontade, um projeto, alguma coisa? Já tem alguma conversa com prefeitura, com patrocinadores para ter uma maratona em Ribeirão, seja junto com a meia maratona, seja uma prova separada? Existe esse esboço, pelo menos? Tem sim. Está conversado, projetado, não é fácil. É um desafio, mas a gente vive de desafios, senão não adianta nada. Quero marcar o nome assim, cara, não é marcar o nome na história, mas é contribuir para isso aí, cara, fazer uma maratona na cidade. Sim, o Eduardo apoia a ideia. A princípio, a prefeitura, o prefeito Duarte Nogueira falou assim, não, vamos fazer o que você precisa, vamos tentar viabilizar, porque a gente não pede, assim, uma coisa fica clara, viu, Thiago? A gente não pede dinheiro para a prefeitura, não, cara. A gente faz a prova com patrocinadores, a gente pede estrutura da prefeitura. E todos os prefeitos todas as administrações, nós passamos já por duas administrações, né? As duas administrações, elas apoiaram institucionalmente a prova, né? Nós temos apoio institucional da prova, é o que a gente precisa. Mas independente aí, cara, a gente tem assim, uma movimentação e tem um projeto. O projeto é esse, viu, Thiago? O projeto era aprender a prova de 21 km, transformá-la em internacional, como ela vai ser transformada,
Não sei se esse vai dar certo para a 10ª, porque 10 é um número emblemático, né, cara? E na sequência fazer a maratona. A minha ideia é fazer uma maratona no início do ano e uma meia maratona, assim, 6 meses de diferença uma da outra, entendeu? São duas provas, para dar tempo para a pessoa treinar. E, consequentemente, havendo uma maratona, tem uma meia maratona dentro da... A gente pode fazer uns 21 quilômetros. Então, a ideia é audaciosa, mas esse é o projeto, cara. Não tem que esconder, porque já tá para... Muita gente já sabe isso aí. É fazer Poxa, os 21. seria bem legal. Eu acho que hoje a cidade, primeiro pela sua experiência, sua, do Fabiano, do Eduardo, do Jornal Tribuna, vocês já estão vão esse ano para o 10º ano. Eu acho que vocês já têm know-how para fazer, porque e a cidade hoje ela já está, os corredores aqui hoje, eu acho que já teria um número legal para 42 quilômetros, né? Talvez fazesse isso antes. Se você fechar a cidade para, sei lá, 200 pessoas correr 42 quilômetros, eu acho que não é muito viável. Mas hoje eu tenho certeza, até pela região metropolitana de Ribeirão Preto, eu não organizo prova, mas eu tenho certeza que 500, 600 corredores nos 42K a gente teria. Lógico que depende muito do percurso e da data, né? Mas sendo escolhido um bom percurso, uma data legal, eu acho que Ribeirão comporta pelo menos... fora as outras distâncias que teriam dentro da prova, pelo menos 500 atletas correndo 42, eu acho que a gente teria público sim. Eu acho que sim, teríamos muito pipoca com certeza, mas faz parte, eu não parei de brigar com relação a isso, cara, acho que é a questão de cada um. Mas teríamos público sim, viu, cara, eu tenho convicção, não é fazer por fazer, é fazer. São dois fatores, cara. Um que é negócio, cara, que é um entretenimento, que é negócio, que é um evento. A gente adora fazer eventos, cara. E nós temos capacidade, temos condições de fazer essa maratona. É um projeto, Thiago, é um projeto. Tá caminhando. Tudo que nós desenhamos está sendo feito né? Com pés no chão, com solidez. A ideia é fazer prova com premiação em dinheiro para atletas, aí você fala, mas pô, a ideia é fazer para caras internacionais, mas valorizar o pessoal da região metropolitana, pessoal que sempre nos ajudou, nos apoiou, e oferecer o que tem de melhor nas outras provas aqui em Ribeirão Preto, cara. Porque a gente não pode... Quer ver uma coisa que as pessoas se encantam, que eu acho que eu vi numa prova da Mizuno. A gente foi correr uma prova da Mizuno, no meio da prova tinha as esponjas de água. Pô, então é um negócio legal, calor, pega uma esponjinha, coloca Nós implementamos, o pessoal, pô, que legal, que bacana. E eu vejo tanta coisa bacana assim nas provas que dá para implementar em Ribeirão Preto e numa maratona. Então, assim, é isso, cara. Com relação à meia desse ano, eu peço só um pouco de paciência, porque, assim, vontade, querer e tá tudo pronto, tá, mas é uma coisa que envolve patrocinador, envolve percurso, envolve a lei, né? Que se pode ou tem aglomeração. Então não adianta tomar uma decisão precipitada. Mas que a prova não vai morrer, não vai não, viu, Thiago? Não, que legal. Boas notícias, pelo menos nessa época de a gente sempre, todo dia, acorda com uma notícia não muito boa, pelo menos um alento aí no nosso segmento de corrida de rua, que a prova de 2020, se tudo permitir, pode vir acontecer, e 2021, quem sabe, uma maratona em Ribeirão. Só para terminar ainda em relação a essa data, essa prova desse ano, que é uma coisa mais palpável ainda, ela está marcada originalmente para agosto. Aí a opinião minha, tá? Oi? Último final de semana de agosto. Todo último final de semana de agosto tem a prova. Tá. Aí uma opinião pessoal minha, do que eu venho vendo, e como você falou, não dá para fazer uma prova dessa magnitude com 10, 15 dias antes. Opinião minha, eu acho que para agosto é um pouco complicado, eu acho que a gente não vai ter saído dessa ainda. Vocês têm uma data, lógico que a gente tem que acompanhar dia a dia, semana a semana, mas vocês têm uma data esse ano ainda, até quando daria assim para fazer? Tipo, até setembro, até novembro, daria para vocês ainda encaixar essa prova esse ano? Porque muita gente perguntou isso. Se não rolar na data de agosto, eles têm uma data limite, assim, até setembro, mais um mês, mais 40, 50 dias do que era a data prevista?
Não, Thiago, não tem assim essa data ainda, cara, porque não depende da gente só também, né? Porque depende de outros eventos. É, mas é corrida, mas não é só corrida. Quando você faz uma prova grande, envolve polícia militar, envolve polícia rodoviária, envolve Detran, que a gente fecha as rodovias, né? Então, se tiver algum evento, por exemplo, vamos fazer uma prova no final do ano e coincide no final de semana de um João Rock. Nós não temos estrutura para fazer essas coisas, cara. Então, assim, tem que ser muito bem pensado. Não adianta marcar e fazer porque a gente quer. Depende, para fazer bem feito, tem uma série de fatores que tem que ser respeitados, cara. E a gente obedece isso. Eu quero muito fazer, cara, assim, eu quero muito fazer em agosto. Eu quero muito fazer em agosto, independente de qualquer coisa. Eu quero muito fazer no último final de semana de agosto. Se a gente conseguir o apoio institucional, né, os órgãos públicos e o apoio aí dos patrocinadores, eu tenho certeza que o corredor abraça, cara. Porque nós temos um público fiel na macro-região, viu, cara? Cara, eu quero muito que a gente consiga... Mas assim, é uma visão muito otimista minha. Eu vi que até agosto é difícil considerando a situação. Nossa, eu sei disso, viu, Telmo falando. Mas não dá, cara. Assim, nós temos que ter pelo menos uma projeção. Mas quem sabe? Vamos ver, Thiago. Eu vou te falar, cara. Eu tenho muita proximidade aí, né? Sabe a amizade que eu tenho por você, o carinho por você e pelo Gonça. E aí a gente faz uma live para poder contar a data exata da meia maratona. Tá bom, Thiagão? Com certeza. Quero agradecer demais o Fabiano, agradecer todo mundo que participou aí, pedir desculpa porque a internet não deixou a gente liberar a imagem do Fabiano aqui. E se a gente pode tirar algumas boas notícias aqui dessa época, é isso, que tem um projeto para ter uma maratona em Ribeirão, a prova desse ano está desenhada, e agora, principalmente nessa época, apesar do Fabiano ter falado aí que a região sempre compra a ideia, né, da meia maratona, mas acho que mais do que nunca agora, na hora que a gente voltar, valorizem as provas locais, independentemente de quem está assistindo, mora lá no Nordeste, valorize as provas locais, a pessoa que mora na cidade mesmo, para deixar uma prova cada vez mais forte. Com certeza vamos ter meia maratona, se não esse ano, ano que vem. Vamos lá, quem sabe quando a gente voltar, seja esse ano, ano que vem, a gente consiga colocar 2.000, 2.500 pessoas na prova, seja em todas as distâncias. É mais uma força, porque isso é uma coisa que eu sei que o Fabiano sempre bate na tecla aí informalmente. Para ele ganhar mais força, para pleitear percursos melhores, os corredores têm que comprar a ideia e ir na prova, né? Então não adianta nada ter um percurso fechando a cidade inteira para 1.000 pessoas. Agora, se a gente tiver uma meia maratona com 2.000, 3.000 pessoas, a força fica maior para a gente conseguir melhores percursos. Muito obrigado, Fabiano. Deixa aí uns minutinhos para sua última consideração aí. Não, Thiago, é isso aí, cara. O detalhe que nós não conseguimos fazer repetir o percurso do segundo ano é que nós tivemos um pouco mais de 170 corredores na meia maratona. Eles falam assim, pô, mas se a gente fecha a cidade inteira para 170 corredores? E quebrou as pernas, eu não tinha argumento, né? Mas a gente vai conseguir sim, viu, cara? E eu quero agradecer o pessoal do Vai Correndo, aos corredores, ao pessoal que participou aí, né? Pode mandar as perguntas lá no meu Insta, não tem problema, eu vou respondendo. Sabe o carinho que eu tenho com os corredores? Eu procuro responder, dar um feedback para a grande maioria, dentro do possível, cara. E obrigado aí pelo convite. Infelizmente, né, não apareceu o rosto aí e tal, mas o som foi legal. Um abração, viu, Thiago? Beleza, obrigado, Fabiano. Até mais, gente. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Tchau, tchau.